Olá, hoje no Mundo Político os efeitos do masculinismo no Brasil. Como grupos extremistas que se opõem ao feminismo ganharam espaço nos últimos anos e influenciaram o debate público no país. Os impactos eleitorais de suas atuações e as relações com outros movimentos. Eu converso com a cientista social e superintendente do consórcio Mulheres das Gerais, Bruna Camilo, autora da tese de doutorado recém-defendida, Masculinismo, Misoginia e Redes de Ódio no contexto da radicalização política no Brasil. Bruna, seja bem-vinda ao Mundo Político, um prazer recebê-la. Muito obrigada pelo convite. Bruna, para a gente começar, queria que você explicasse um pouco esse conceito do masculinismo. É um termo ainda pouco usado no Brasil e queria que você começasse por isso a nossa conversa. Bom, foi um dos principais desafios da minha tese, foi conceituar o masculinismo, porque é uma pesquisa muito incipiente, né? Falar de masculinismo no Brasil ainda é muita novidade, digamos assim. Então, eu busquei, através de referências, principalmente dos Estados Unidos, da América do Norte, e eu adaptei para o Brasil, diante das entrevistas que eu realizei, diante das pesquisas. Então, o masculinismo, ele, de uma maneira muito rápida, ele é um movimento, são pessoas que buscam, baseados na misoginia, essa ideia de autoridade sobre mulheres e pessoas LGBTQIA+, negros e negras, mas especialmente mulheres, que veem desses indivíduos, nessas mulheres, essa superioridade, tanto social, quanto política e quanto econômica. Na apresentação da tese, você diz ali que a conquista do doutorado era um sonho que você perseguia há bastante tempo, e que as eleições de 2018 foram uma espécie de gatilho decisivo para a definição do tema. O que aquele momento histórico trouxe de inspiração para você tratar do assunto e fazer algo diferente de estudos acadêmicos que existiam até então ligados ao feminismo? Quando eu vivenciei as eleições de 2018, eu tive uma perspectiva, mas quando passam os anos, a gente consegue ter acesso a outras informações, a um olhar mais maduro, e eu percebi que na internet foi onde aconteceram as eleições de 2018. Então, não que antes a internet não era utilizada, mas o cyberespaço foi muito mais explorado a partir de 2018, e eu percebi muitos discursos de ódio desde 2016, mas fundamentalmente em 2018, que culminou numa eleição muito controversa. Então, foi nessa perspectiva de discurso voltado para o machismo e para a misoginia desde 2016 que eu percebi que em 2018 houve um ponto crucial ali para a gente perceber uma divisão de águas, digamos assim. Eram claras as vinculações dos grupos masculinistas com a campanha de Jair Bolsonaro? Bom, eu posso dizer que existiu apoio a Bolsonaro. Eu não consegui perceber nenhuma pessoa ligada diretamente à campanha do Bolsonaro, cabos eleitorais, pessoas que estavam ali de alguma forma financiando aquela campanha. Mas existia evidências, e eu posso apontar nesses grupos que eu me infiltrei no aplicativo de mensagem, que eram apoiadores declarados do Bolsonaro e que estavam definitivamente ancorados no bolsonarismo. Voltando um pouco na história política do país, a opinião pública registrou algumas análises de que a misoginia também teria marcado ali o processo de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. Você concorda? Concordo, e na minha pesquisa, embora ela não focasse em 2016 especificadamente, é impossível não passar por 2016, naquele momento tão emblemático da nossa sociedade, Eu posso lembrar aqui alguns exemplos de misoginia que a ex-presidenta sofreu. Por exemplo, aquele adesivo de carro, que todo mundo provavelmente teve acesso, onde coloca aquela máquina para colocar gasolina. Super mau gosto. Muito de mau gosto. Capas de revistas, quando Dilma era vista como histérica, sendo que homens são vistos como assertivos em outras capas. Então, a gente tem a pesquisa da nossa professora do UFMG, Marlise Matos, que ela faz essa análise de capas de revistas e que são, assim, assustadoras se a gente for pensar na misoginia que a Dilma sofreu. A sociedade brasileira, Bruna, de forma geral, é vista como conservadora e também tem claramente ali traços de preconceitos de raça, classe e gênero há bastante tempo. E setores de elite bastante reacionários. Esse caldo cultural colabora para o avanço do masculinismo?
Com certeza, porque o masculinismo ele é baseado no neoconservadorismo, que o que é, né? É essa junção do conservadorismo que nós estamos acostumados com essa parte mais liberal. Então é aquela tradicional frase, né? Liberal, tradicional nos costumes, liberal na economia. Então o neoconservadorismo ele se atualiza e o masculinismo é baseado nisso. Então são homens conservadores que entendem que as mulheres devem estar cuidando das famílias, sendo donas do lar e sem nenhum tipo de autonomia. É um movimento global ou a experiência brasileira tem aspectos muito particulares? O Brasil ele tem aspectos particulares porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente consegue perceber uma divisão de grupos. A gente consegue perceber quem são os incels, quem são os MGTOWs, quem são os pick-up artists. E aqui no Brasil, não. A gente fala de masculinista, a gente fala de uma maneira muito abrangente, muito capilarizada. Dá para explicar um pouquinho essas diferenças de conceitos que você citou aí? Bom, os incels a gente consegue perceber como aqueles rapazes mais jovens, aquele que é muito tímido, que fica dentro do quarto o dia inteiro mexendo no computador, em games, e games eu quero deixar um parêntese muito importante, os games têm chats, né? Então, muitos masculinistas captam jovens nesses chats. Então, eles começam a instigar o jovem ali, olha, você tá aqui, você não tem uma namoradinha, você não tem amigos, você não tem vida social, olha o que essas pessoas estão fazendo com você. Então, se você começa a gerar esse ódio, então os incels têm muito disso dos gamers. Os MGTOWs, que são os homens seguindo o seu próprio caminho, traduzindo no Brasil, no português, que homens que, no ápice do MGTOW, são homens que não se relacionam com mulheres. Eles acham que, de fato, mulheres são o mal do mundo, mas num nível, digamos, mais brando, são homens que eles até odeiam mulheres, mas eles se relacionam, mas eles utilizam mulheres como objetos sexuais. Então, as mulheres servem na sociedade para serem objetos. Por quê? Elas são interesseiras. O mal do mundo são as mulheres e elas são interesseiras e elas jogam os homens sempre para a pobreza. Existe muito essa questão econômica. E os pick-up artists, a gente pode dizer que é muito... A gente ouviu muito um tempo atrás que é o Calvo do Campari. Ele é muito associado a esse grupo porque são os conquistadores. São aqueles homens que conquistam as mulheres, que têm a arte da conquista, mas não é qualquer mulher. É a mulher branca, é a mulher bela, é a mulher recatada. E aquela mulher que o recusa, o problema está com ela, porque ele é um homem íntegro que não merece sofrer nenhum tipo de recusa. O chamado comportamento Red Pill é caracterizado dessa forma? Isso, o Red Pill ele tem essa perspectiva de conquistador, né? Então, quando a gente vai pesquisar esses homens, né, que se identificam como Red Pill, eles têm essa artimanha da arte da conquista, como conquistar mulheres e como usá-las. Porque não é conquistar mulheres para ter um relacionamento saudável, é como conquistar mulheres e utilizá-las como objeto sexual. Então, e a partir disso eles fazem venda de cursos, eles cooptam mais homens, então é algo... Se tornou um movimento o Red Pill, antes era uma característica, né, o Red Pill, porque é da pílula vermelha, né, do filme Matrix. E agora se tornou um movimento, assim, ele cresceu de forma absurda. Bruna, então, os grupos de masculinidade que você pesquisou, né, parecem ter em comum um discurso de muito ressentimento em relação às mulheres. Seriam reações aí ao fortalecimento de movimentos feministas e à conquista progressiva de espaços que as mulheres também têm experimentado, né, ainda que com obstáculos persistentes, mas que têm vivenciado no Brasil? Com certeza, o movimento masculinista eu diria que é um movimento antifeminista, porque ele cresce, né? A gente não consegue apontar quando que o movimento masculinista começa, mas a gente tem relatos, a gente tem apontamentos que mostram que mais ou menos desde a década de 70 que começam essas movimentações masculinistas e coincide justamente quando as mulheres têm acesso à pílula anticoncepcional, quando existe um acesso maior ao emprego, né? Embora a gente possa entrar nessa discussão sobre mulheres trabalharem, mulheres negras que já trabalham há muito mais anos que as mulheres brancas, mas enfim, de maneira geral, na medida que os avanços, né, dos direitos das mulheres avançaram, o ressentimento aumentou, porque ali você tira, digamos, a virilidade do homem, ele não é mais o grande provedor. Então, e o Brasil, né, bate recordes de feminicídio, é o 5º país com maior taxa de homicídios de mulheres e registra uma média de um estupro a cada 2 minutos, né, pelo IPEA, um dado do IPEA.
Como é possível, né, que existam grupos que ainda acreditam, né, mesmo diante desses números, que as mulheres querem dominar os homens, enfim? Dentro desses grupos de aplicativo de mensagem, quando eles compartilhavam notícias de estupro, de violência, eles sempre apontavam que ou ela merecia ou ela estava mentindo. E os homens sempre como vítimas. Então é algo, eu queria muito patologizar, porque é muito mais fácil você falar que eles são doentes. Mas não é uma questão de doença, é uma questão de crença. Eles realmente acreditam que as mulheres merecem ser agredidas porque elas são inferiores. Então é algo muito psicológico no sentido de crença e que é construído, né? A gente vive numa sociedade patriarcal e o patriarcado faz parte dessa crença. Também foi possível nos seus estudos identificar relações de grupos masculinistas com movimentos neonazistas? Sim, e foi um ponto que me assustou, porque eu não esperava isso na minha pesquisa. E com as entrevistadas, né, eu entrevistei a Adriana Dias, que infelizmente veio a falecer. Ela é conhecida como a caçadora de nazista, porque ela pesquisadora importante nessa super seara, importante. Né? Ela descobriu uma carta, né, de Bolsonaro em 2002, dedicando seu mandato a grupos neonazistas. Depois eu entrevistei a Lola Aronovitch, que é uma professora da Federal do Ceará, que ela é o principal alvo dos grupos masculinistas no Brasil. E Adriana e Lola se identificam, né, da esquerda. E para contrapor, para eu entender esse mundo da extrema-direita e da direita, eu entrevistei a Michele Prado, que é uma mulher que se identifica da direita, só que é a direita que ela estava nesses grupos da direita e percebeu a radicalização da direita e entendeu que não era aquilo que ela queria. Então ela me relatou como que a direita foi se extremando nesses espaços. Então foi super importante entender como é que o nazismo está completamente relacionado com essa base do masculinismo. Sua tese aponta o uso de bots e das notícias falsas como uma estratégia marcante na atuação desses grupos. O debate que é travado hoje no Brasil, né, em torno da regulamentação das redes, é necessário para tentar frear esse e outros discursos de ódio? É fundamental regulamentar as redes, principalmente o Twitter, que é utilizado de uma maneira às vezes sutil, mas quando a gente consegue pegar as palavras-chave que tem ponto central nas frases, nas mobilizações dos masculinistas, a gente percebe o Twitter como um grande mecanismo. E quando a gente tem uma lei que regulamenta, a gente tem fiscalização e a gente tem o monitoramento das redes, a gente consegue quebrar diversos núcleos nazistas, masculinistas e eu diria até planejamento de massacres, porque eu te digo com muita certeza que a Lola me aponta isso e ela tem provas disso, que, por exemplo, o massacre de Realengo, que ocorreu há 10 anos atrás, ele foi organizado em chãs masculinistas por jovens que mataram majoritariamente meninas dentro da escola e que foi organizado e orientado por masculinistas. Então, isso foi dentro da internet. Esse ambiente digital é bastante complexo, né? Como tem funcionado a questão da monetização da misoginia nas redes? É algo impressionante que, inclusive, não estava na minha pesquisa, mas foi acontecendo porque eu fui percebendo que os Red Pill, por exemplo, eles têm todo esse curso de como conquistar mulheres. E eles vendem esses cursos, eles captam mais homens, eles revoltam esses homens, e isso também afeta as mulheres, porque ali não é qualquer mulher que merece ser conquistada. Então, a monetização da misoginia atravessa as mulheres quando as mulheres têm distorção de imagens, quando elas entendem que elas não são capazes de serem cortejadas por homens, então ali elas têm que passar por procedimentos estéticos, elas têm que se submeter a diversos procedimentos e questões psicológicas para estarem com alguns homens. Então a monetização da misoginia, ela atravessa os homens como agressores e as mulheres também como vítimas e também como reprodutoras da misoginia, né? Que a gente vê muitas mulheres que ensinam a como serem mulheres dignas de serem conquistadas. Outro aspecto é que há uma grande migração, né, de conteúdos entre diferentes redes ali de propagação de notícias falsas, né, desses robôs também, dessas estratégias no mundo digital. Isso é mais difícil de combater, mesmo com a legislação, porque dá a impressão de que é enxugar gelo, né? Sim. Você regulamenta, mas logo a tecnologia se reinventa, enfim. É um grande problema, porque, de fato, a tecnologia se reinventa e quando a gente não tem os grandes empresários, né, os detentores daquela mídia, não está ao lado digamos, da democracia, da democratização, da regulamentação, é muito difícil. A gente teve o problema, por exemplo, do Telegram. O Telegram não tinha um representante no Brasil.
Isso dificultou o monitoramento, dificultou a investigação dos grupos masculinistas dentro do Telegram, dos grupos neonazistas dentro do Telegram. Então, é necessária essa regulamentação, é difícil quando a gente não tem os detentores da mídia ao lado da democracia e dessa questão de monitoramento, e principalmente porque os perfis falsos são renovados a todo momento, né? Então, captar essas pessoas é algo que demanda muito tempo e demanda dedicação e também demanda vontade. Outro aspecto é o linchamento, né, virtual, que acontece muitas vezes. O que mais te chamou a atenção nos relatos que você teve acesso nesse sentido? O linchamento principalmente para as mulheres, né? O incentivo a agredir mulheres. Eu não presenciei nenhuma declaração de, olha, eu matei alguma mulher ou eu agredi alguma mulher. Mas existe, quando eles enviam uma notícia, né, que uma mulher foi agredida, que ela foi estuprada, não, foi pouco, não, deveria ter feito mais, não, ela mereceu. Então existe esse discurso misógino e a apologia à agressão. E eu posso falar para vocês que existe um caso que eles relataram em aplicativos de namoro. Eles se organizavam para entrar nesses aplicativos de namoro e procuravam mulheres da esquerda que declaravam seu voto para o Lula. Eles conquistavam aquelas mulheres e no primeiro encontro eles se vingavam delas. No ato sexual, eles gritavam Bolsonaro. Era um tipo de vingança. Então, eles se arquitetavam para se vingar das mulheres de esquerda. Então, isso é muito difícil de você localizar, né? Porque o Telegram, ele não tem a regulamentação no Brasil. Bruna, você também sentiu na pele pessoalmente algum tipo de perseguição por causa desse trabalho? Sim, depois que a minha tese foi difundida, ela teve maior visibilidade, eu sofri muitas ameaças no Twitter. E é aquela questão, né? O Twitter, pessoas anônimas, pessoas que depois o perfil sumia, eu não conseguia captar a tela. Então, quando eu percebi que não estavam falando de características muito pessoais, de um cunho mais pessoal, eu tentei me tranquilizar. Mas, de fato, assim, ofensas, ameaças aconteceram por muitos dias e aquilo me deixar um pouco apreensiva, mas eu entendi que aqui também era o meu papel. Eu estava fazendo ciência, eu estava fazendo pesquisa e era uma consequência. E se eu percebesse que estava aumentando a gravidade, eu iria me munir dos meus direitos, mas que bom que não precisou. Nesses primeiros meses do ano, qual a sua percepção, né, em relação ao comportamento desses grupos, né, passadas as eleições de 2022, a troca de comando que houve no país? Bom, muito revoltados, porque, e é engraçado, digamos assim, muitos disseram na época da campanha que iam votar no Bolsonaro porque não tinha alguém mais misógino do que o Bolsonaro, nessas palavras. Porque o Bolsonaro estava meio feminista, porque existiam conservadias no governo. Ou seja, mulheres que, embora conservadoras e reproduzissem a misoginia, eles não aceitavam porque eram mulheres. Mulheres de direita sendo também atacadas. Também atacadas. Damares foi muito atacada nesses grupos, assim. Então, para vocês terem noção que é sobre mulheres. Não é sobre mulheres de direita, não é sobre mulheres de esquerda. Então, existiu esse embate na época da campanha, que vou votar no Bolsonaro, apesar dele aceitar mulheres no governo, porque era melhor que o Lula. Então, quando o Lula é eleito, todos eles eram a favor do que aconteceu no 8 de janeiro, de tudo que tem acontecido nesse enfrentamento. Eu não acompanhei mais esses grupos de janeiro para cá, mas eu tenho muita curiosidade de saber como que eles têm pensado. Falando de outras facetas suas, você também milita em movimentos políticos, né, já há algum tempo, de mulheres e de juventude dentro do PT. O machismo e a misoginia também se manifestam nessas estruturas partidárias, até em instâncias ditas progressistas? Infelizmente, sim. Eu digo pelo PT, né? O PT é o maior partido de esquerda do Brasil, um dos maiores da América Latina, e é uma parcela da sociedade. A gente não consegue eliminar o patriarcado e o machismo do PT e de nenhum partido. Então o PT, ele tem, né, antes mesmo das leis de cotas de gênero, né, o PT já cumpria esse papel de preencher as vagas das mulheres. Existe esse trabalho, né, incessante de conseguir dar protagonismo às mulheres, mas infelizmente a gente esbarra no machismo, a gente esbarra em discursos misóginos dentro do próprio partido, e na política então nem se fala. Na política como um todo, ser mulher na política é enfrentar diariamente o silenciamento, violências de todos os tipos. Então, quando a gente fala em subrepresentação
representação das mulheres no Congresso, nas câmaras municipais, a gente tem que falar um pouco antes. A gente tem que falar da violência contra as mulheres dentro dos partidos. A anistia, recentemente aprovada a partidos que descumpriram cotas para mulheres e negros. Como é que você viu isso? É algo, uma violência política. Eu entendo como uma violência política porque isso é uma afronta até aos avanços dos direitos das mulheres. A gente que lutou tanto para ter espaço na política, a gente hoje ainda é 18% no Congresso, embora tenha avançado. Quando a gente vê uma lei da anistia sendo aprovada daquela forma, a gente entende que as mulheres ainda não são bem-vindas na política. Você também assumiu esse ano, Bruna, a superintendência do Consórcio de Promoção da Cidadania Mulheres das Gerais. Como esse organismo, instituído em 2008, atua no fomento a políticas de equidade de gênero em municípios do Estado? Bom, eu fico muito feliz de ter sido convidada a ser superintendente do consórcio. É um consórcio, é uma autarquia, né? Ele é o primeiro do Brasil voltado para a equidade de gênero e um dos primeiros do mundo. Ele foi uma experiência da Universidade do Canadá que veio até Belo Horizonte, na região metropolitana, fazer esse experimento. E o consórcio ele é ainda muito pequeno. Ele tem 12 cidades consorciadas com um raio de 120 quilômetros. A gente tem a proposta de ampliar para que Minas Gerais tenha acesso a esse consórcio. Então, a gente tem vários projetos dentro do consórcio. A gente tem formação, capacitação dessas cidades, a promoção da equidade e um abrigo, né, que é o abrigo Casa Sempre Viva, que ele é sigiloso, que é onde mulheres estão em estado eminente de feminicídio. A gente consegue abrigar essas mulheres das cidades consorciadas. Mas a gente entende que, infelizmente, Minas Gerais tem uma violência doméstica muito alta e a gente precisa fazer com que o consórcio almeje novas cidades. Aproveitando sua presença aqui, nesse mês de junho têm sido latentes os debates em alusão aos 10 anos dos grandes protestos populares de 2013. E há divergências entre analistas em torno do quão determinante eles foram para a ascensão da extrema-direita no país. Qual a sua visão como cientista social? Bom, eu participei das jornadas de junho, né? 10 anos atrás eu estava nas ruas, eu tinha uma perspectiva diferente na época, mas dentro mesmo, eu lembro, né, no meio de junho eu percebi, não, esse movimento está saindo um pouco do caminho, né? Quando não pode ter bandeira, não, né, é algo verde e amarelo, aquele verde e amarelo começou a ter maior efervescência desde das jornadas de junho. Eu entendo que ali foi um divisor de águas fundamental para o crescimento e a visibilidade de uma nova extrema-direita. Ali não foi, né, o ponto inicial. A extrema-direita já estava sendo construída há alguns anos, mas com o advento da internet, que ali foi muito importante, né? Os eventos das jornadas de junho eram construídos em eventos do Facebook, então o cyberespaço estava sendo muito utilizado, então ali a gente viu nascer ou ter mais destaque, por exemplo, Bolsonaro. Então, de 2013 para cá, a gente percebe um crescimento na imagem do Bolsonaro e outros personagens, né, outsiders, ou então até políticos tradicionais da política, voltados para a extrema-direita, tendo evidência. Então, Jornadas de Junho tem 10 anos, né, há 10 anos aconteceu, mas tem muita coisa a ser estudada ali. Para terminar nossa conversa, você encerra sua tese sobre o masculinismo, ressaltando que o principal objetivo dela é ampliar o debate sobre a radicalização política do Brasil. Quais os caminhos para que esse processo seja revertido no país? É muito necessário que a gente entenda que a radicalização do país ela tem crescido. Não foi porque um governo de centro-esquerda, de esquerda, ganhou eleitoralmente, quer dizer que o bolsonarismo e a extrema-direita tenha perdido sua força. Eu vejo que muito pelo contrário, a gente vê um Congresso extremamente conservador. Então, para a gente conseguir barrar ou desconstruir essa radicalização, é necessário a gente pegar exemplos como, por exemplo, na Alemanha. A Alemanha tem um processo, uma política pública de desradicalização. Os Estados Unidos têm promovido essa desradicalização. E pensar na junção de profissionais, cientistas políticos, assistentes sociais, psicólogos, para a gente entender o contexto daquela pessoa radicalizada. Por que ela se radicalizou? O que aconteceu? Qual que é o ambiente familiar dela? Se é um jovem, o que ele está frequentando? Porque a partir de traçar o caminho daquele radicalizado, a gente consegue entrar mesmo na mente dele para entender o que tem acontecido. E isso só é possível a partir de política pública. E eu fiquei muito feliz que quando eu defendi a minha tese, na mesma semana, o ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, fundou o GT de combate ao extremismo, que coincide muito com a minha conclusão de tese. Então, vai ser a partir do Estado, a partir da máquina pública e de políticas públicas, que a gente vai conseguir enfrentar o extremismo.
Bruna, muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político. Sucesso também com os desdobramentos da tese, pode ser que venha um livro por aí, né? Muito obrigada, eu fico à disposição e quando tiver o livro espero voltar também. E antes disso... Tá bom, até a próxima. Conversei com Bruna Camila, cientista social e superintendente do consórcio Mulheres das Gerais. Ela falou sobre os apontamentos de sua tese de doutorado recém-defendida, masculinismo, misoginia e redes de ódio no contexto da radicalização política no Brasil. E ainda de outros desafios que se apresentam na luta cotidiana das mulheres brasileiras por mais respeito na sociedade e representatividade nos espaços de poder. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.